Bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes. E para quem vai assistir depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender de quando você for ver esse vídeo. A gente vai orar para começar o nosso curso bíblico que eu estou chamando de discipulado básico. Esses princípios da fé cristã, focado em quem quer ser membro da Igreja Batista 21, quem quer se batizar, ou mesmo quem quer fazer aí uma revisão de como a gente entende as principais doutrinas da Igreja e como se relaciona com a gente, tá bom? Então eu vou convidar você para fazer uma oração comigo nesse momento. Pai amado, muito obrigado pela graça do Senhor que nos sustenta e eu peço que o Espírito Santo nos dê sabedoria do alto para esse tempo de estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a ideia do nosso curso, gente, é a gente trabalhar, a minha proposta é trabalhar 6 temas. A gente trabalhar a comunidade da cruz, a comunidade da vida, a comunidade do amor, a comunidade do carisma e a comunidade do reino. E por fim, na verdade esses são 5 temas, por fim a comunidade da visão, quando a gente vai falar mais especificamente da visão da I21. Essas 5 primeiras aulas é o geral da fé cristã, como a gente entende como núcleo mais fundamental. E o último a gente fala especificamente da nossa igreja, do nosso jeitão de ser e a nossa visão enquanto igreja. Então a aula de hoje é sobre a comunidade da cruz, porque a gente entende que a igreja ela tem esse fundamento na cruz de Cristo. O fundamento da igreja, o Jesus Cristo vai dizer que ele é a pedra, a rocha do qual a igreja é construída, mas essa missão de Jesus na terra, ela parte da cruz de Cristo. Então, se nós estamos aqui hoje, se nós estamos reunidos, se nós estamos em adoração, se nós fazemos isso no domingo, inclusive, tem a ver com a cruz, não só com a cruz no sentido da morte, mas principalmente no sentido da ressurreição do Senhor. Mas passa por aí. Então eu vou convidar você para abrir a Bíblia comigo em Romanos. Vamos ler esses textos de Romanos. Primeiro, capítulo 3, versículo 23. Texto, a gente vai mexer bastante com a Bíblia nesses dias, em específico o Novo Testamento, né? Então vai ser uma oportunidade boa também de você poder manusear a sua Bíblia. Romanos é uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo aos cristãos de Roma. Na teologia a gente entende, inclusive, que Romanos seria o texto mais teológico do Novo Testamento, né? O texto mais denso. Então Romanos 3, 23, olha só o que diz aí. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vai fazer parte de uma igreja ou quando a gente vai se batizar é a nossa condição de pecadores. E a nossa condição de pecadores, ela é generalizada. Ela é uma condição de todo ser humano. Existe uma condição de pecadores. E assim, não é a gente não se torna pecador quando a gente peca simplesmente. É algo mais profundo. A gente já nasce pecador. Porque existe uma contaminação, digamos, no nosso DNA. Inclusive, eu gosto de pensar inclusive nesse paradoxo da nossa criação, ou daquilo que a gente pode chamar do nosso DNA espiritual e moral, que é, num primeiro momento,
nós somos criados todos à imagem e semelhança de Deus. Então isso é muito precioso e importante, até para a gente considerar a dignidade e a importância de qualquer ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. No entanto, ao mesmo tempo que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, todos nós estamos contaminados pelo pecado. Então a gente já nasce nesse paradoxo entre sermos a imagem e semelhança de Deus e, ao mesmo tempo, termos a contaminação do pecado. Ontem, inclusive, eu estava conversando com o Diego, a gente estava estudando na volta de uma viagem que a gente fez, e a gente estava falando disso. Inclusive, um bebê, uma criança, ela, nosso entendimento da fé cristã, ela já é pecadora. No sentido que ela já nasce pecadora. Mesmo que ela não cometa pecados consciente, porque ela não tem essa consciência que o adulto tem para isso, ela já nasce na condição de pecadora. Então, ela também, de toda forma, precisa de Jesus. E aí é isso que vai fazer o nosso entendimento. A gente vai ter e acreditar na necessidade da cruz. Aí a gente vai para Romanos 5,12, que vai dizer, olha só, o que eu estou dizendo aqui sobre o pecado original. Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então isso é o que a gente chama de pecado original. A morte entrou no mundo por meio do pecado de Adão e isso contaminou a humanidade toda. A boa notícia da cruz é que Jesus é o segundo Adão. Por exemplo, no final desse texto, olha só o que diz. No versículo 18, eu estou lendo aqui de Romanos 5. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de toda a humanidade, de todos os homens, assim também um só ato de justiça, que ato de justiça é esse? A morte de Jesus na cruz, traz vida para todos os homens. Logo, assim por meio da desobediência de um só homem, muitos ou todos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então percebe essa comparação que o apóstolo faz de Cristo como um segundo Adão? O primeiro Adão pecou e trouxe essa contaminação para a humanidade toda. Por isso que nós nascemos, e aí quando eu falo assim que nós nascemos e já somos pecadores, não é porque o sexo dos nossos pais, antigamente tinha essa ideia, né? A gente nasce, tem o Salmo de Davi que ele diz, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Aí tinha a ideia, nossa, então o sexo dos meus pais era um pecado e aí me gerou em pecado. Não, não é isso. O sexo é uma bênção, é uma dádiva divina, não tem nada disso. A questão é, a contaminação de pecado está sobre todos nós. Independentemente de como a gente nasceu, quais foram as condições que a gente veio ao mundo, quais foram as decisões dos nossos pais, se nossos pais eram ultra imorais ou ultra morais, não importa, porque essa condição de pecadores é uma condição geral e não tem a ver simplesmente com os nossos pais, tem a ver lá com Adão, tem a ver lá no Gênesis 3, né? Por outro lado, a boa notícia do Evangelho, por isso que o Evangelho, e aliás a palavra Evangelho significa boa notícia, a boa notícia
é que Jesus veio justamente corrigir o que Adão fez. Ou seja, por um homem entrou o pecado em toda a humanidade, mas por um outro homem, que é Jesus, entrou a salvação para toda a humanidade. Então, ao mesmo tempo que em Adão nós somos todos pecadores, em Cristo nós somos todos santificados. Então, essa é a diferença. E é por isso, então, que a Bíblia fala que nós precisamos nascer de novo. Porque no primeiro nascimento, a gente nasce como descendência de Adão. Quando a gente se converte, no novo nascimento, a gente nasce como descendência de Jesus. E essa vai ser a diferença. Essa é a grande diferença. E o batismo nas águas simboliza esse novo nascimento. Houve um nascimento natural, num parto, que a nossa mãe nos deu à luz. Esse nascimento nos gerou criaturas de Deus, imagem e semelhança de Deus, porém pecadores. No entanto, quando a gente nasce de novo, e a Bíblia fala que esse novo nascimento é o nascimento do Espírito, né? Eu vou até sair aqui do script para ir para João 3, porque novo nascimento é o grande tema para a gente, da nossa conversão, né? Do nosso sentido de batizar e etc. E aí, o encontro de Jesus com Nicodemos, e Jesus diz para Nicodemos no capítulo 3 de João, Jesus declara: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta: como alguém pode nascer de novo já sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Aí Jesus responde: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, ou seja, o nascimento natural lá da barriga da nossa mãe. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Então, a sua condição para ser batizado é a consciência de que você nasceu de novo. Essa experiência é uma experiência subjetiva, claro. Mas é quando alguma coisa diferente acontece dentro de você. É quando alguma coisa diferente, o seu olhar, a sua vida muda de alguma forma e você fala: opa, aconteceu algo novo aqui comigo que eu não era assim antes. Eu lembro que na minha vida, né, sempre tive influência cristã, lá da família do meu pai, uma influência católica, mas bem menor, porque meu pai não era praticante. Do lado da minha avó, influência evangélica, essa mais forte, do lado da minha mãe. Mas mesmo assim eu fui vivendo, ia para a igreja, não ia, então não tinha tido ainda uma experiência real com Deus. Mas no final da adolescência, que eu comecei novamente a frequentar uma igreja próxima da minha casa, igreja evangélica pentecostal, Novo Viver. E aí eu fui levado a frequentar a igreja naquele momento, porque os meus amigos estavam começando a usar droga, não sei o quê, aí eu comecei a ver que a coisa estava ficando meio perigosa. E aí eu comecei a ir para a igreja. E aí, num dia especial, numa vigília de oração, lembro bem, e as vigílias de oração lá era tipo da meia-noite às 5 da manhã, assim, era realmente a noite toda. Culto, né, mas um culto muito voltado para oração e tal. Eu vivi uma experiência nova. Eu voltei para casa e eu falei: nossa, hoje foi diferente. Houveram vários cultos bons, abençoados, que eu me sentia bem, que eu sentia a presença de Deus, mas aquele foi especial, aquele
eu sentia, tinha 17 ou 18 anos, houve uma coisa nova na minha vida, que eu voltei, sei lá, olhando diferente para as coisas, olhando diferente para o mundo, olhando diferente para a minha própria vida, olhando diferente para Deus, para a Bíblia. Parece que descortinou algo novo. E ali, de fato, eu entendi cada vez mais, né, passou a experiência de que eu nasci de novo. Tanto que foi depois daquele momento que eu pedi para ser batizado. Dali um tempo depois eu fui batizado, me tornei membro daquela igreja, e aí sigo no Evangelho até hoje. Então, o novo nascimento é isso, é uma experiência que muda uma chave, né? Muda uma coisa. Claro que essa experiência para alguns é uma experiência mais marcante de um dia, né? Eu sei que nem para todos é assim, às vezes é um processo para outras pessoas. Somente aqueles que nascem na igreja, né? Às vezes é um processo que vai se dando aos poucos e tal, e a pessoa vai ganhando entendimento. Então não tem uma regra específica para esse novo nascimento. Se vai ser uma experiência assim, radical de um dia, ou se vai ser um processo que a gente vai e as coisas vão clareando na nossa mente e a gente vai entendendo. Mas é fato, é uma coisa que nos muda de dentro para fora, né? E aí é isso que acontece com o novo nascimento. Então, vamos voltar para Romanos, para Romanos 6:23, quando diz, mais uma vez, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado, a consequência do pecado, o pagamento pelo pecado é a morte. Mas o dom gratuito que Deus nos deu por meio de Cristo é a vida eterna, né? E isso é muito importante também que a gente entenda, né? Que a cruz é essa ação divina, não é uma ação nossa. Nós temos apenas que receber e agradecer a Deus por receber essa bênção. Mas é uma ação de Deus por nós, em Cristo, né? É essa gratuidade, essa graça que nós recebemos pela cruz, tá bom? Depois vocês vão receber esse material e aí vocês vão poder, inclusive, fazer a liçãozinha de casa, rever todos os textos, que a gente não vai ter tempo de passar por todos eles, né? Então, a necessidade da cruz é o nosso pecado, a obra da cruz é a nossa salvação. Então, eu vou ler Romanos 3:21, que diz, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, a justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, já lemos esse texto, sendo gratuitamente justificados por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, somos todos iguais, todos pecadores, e Jesus morreu por todos nós. Esse é a obra da cruz em resumo. E aí, nós temos aqui os imperativos da cruz. Então, eu vou ler um deles aqui em Lucas 9:23. Vamos para o Evangelho. Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma diariamente a sua cruz e siga-me. Agora a gente tem um outro desafio depois da conversão, que é, já que nós nos convertemos e, uma vez convertidos, recebemos essa graça da cruz, agora nós somos convidados a seguir a Jesus, tomando também a nossa cruz. O que significa tomar a nossa cruz? Significa que na nossa vida antiga, aquilo que a Bíblia vai chamar de velho homem, velha humanidade, né? Velho homem, velha mulher,
nós vivíamos do nosso jeito. Nós vivíamos como bem queríamos. Quando a gente se converte, nós recebemos essa salvação pela graça, agora a gente também não faz sentido a gente ter a mesma vida de antes. Lembra o novo nascimento? Agora a gente tem Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Agora a gente não vive simplesmente como a gente quer. Agora a gente vive como a gente entende que como Cristo quer que a gente viva. Agora a gente vive imitando a Cristo. Agora a gente vive seguindo a Cristo. Então, a salvação que vem para nós nesse ato de novo nascimento, ela vai ter desdobramentos na nossa vida no segmento de Jesus, onde a gente vai abandonar o nosso próprio ego e seguir a Cristo. A Bíblia vai chamar isso de mortificação. A gente vai mortificar o velho homem, a velha humanidade, para viver essa nova humanidade no segmento de Jesus. Esse é o desafio que vai se colocar depois. A salvação, ela é um ato pleno de Deus na nossa vida. E nós acreditamos aqui que a gente não perde a salvação. Então, se Deus nos salvou, se nós nascemos de novo, se o nosso nome foi escrito no livro da vida, nós somos salvos. Pronto, e acabou. Eu sei que em algumas igrejas tem uma ideia assim: ai meu Deus, se eu falar aqui um palavrão, eu vou perder minha salvação. Ai, se eu mentir, eu vou perder minha salvação. Ah, se eu cometer aqui qualquer tipo de pecado, meu Deus, eu vou perder minha salvação. Não é assim que a gente crê. A gente crê que a salvação é um ato definitivo. Que nosso nome foi escrito no livro da vida, como diz lá em Apocalipse, pelo sangue do Cordeiro. Agora, o convite e o desafio para a gente seguir a Jesus, aí sim, vai ser uma vida de evitar o pecado, se constranger com o pecado, se incomodar com o nosso próprio pecado, não é se incomodar com o pecado dos outros, é se incomodar com o nosso próprio pecado e viver agora uma nova vida, deixando a vida de pecador o mais distante possível. Muito embora, pode-se pensar, e vocês podem me perguntar, tá? Mas pode-se pensar assim: então o novo nascido não peca mais? Então quem nasceu de novo agora é santo para o resto da vida? Não. O novo nascido continua nessa condição de pecador também. A grande diferença é que a gente agora se incomoda com o pecado. A grande diferença é que agora, quando a gente peca, a gente logo se arrepende, pede perdão, tenta consertar as coisas, porque a gente sabe que não é desse jeito que a gente deve viver. Essa é a grande diferença. A diferença para a vida velha é que na vida velha a gente peca e não tá nem aí. Se a gente atropela as pessoas, se a gente é egoísta, se a gente rouba, ou se a gente mente, ou se a gente sai pecando e não tem a menor consciência disso, ou se tem a consciência, não tem o menor peso sobre isso, e vida que segue. Quando a gente se converte, a gente também pode pecar, gravemente inclusive, mas logo a gente fala: caramba, não deveria ter feito isso. Isso não tem mais a ver comigo. Isso não tem mais a ver com a nova vida que eu tenho em Cristo. Isso não tem a ver com o meu seguimento de Jesus. Então aí é a diferença, onde a gente pede perdão a Deus. Se a gente prejudica alguém com o nosso pecado, a gente tenta consertar também com essa pessoa. Então a grande diferença é esse elemento do arrependimento, de fazer o caminho de volta. Eu aprendi com um pastor que nós que nos convertemos somos aqueles que estamos o tempo todo fazendo um caminho de volta para Deus, né? Se a humanidade se rebelou contra Deus com o pecado, nós que nascemos de novo, voltamos
para Deus. É a história do filho pródigo, lembra? O filho mais novo, quando ele, digamos, se converte, quando ele se arrepende do seu pecado, ele faz o caminho de volta para a casa do Pai. Então essa é a história do Evangelho que a gente faz. E aí esse caminho de volta, realmente ele deve acontecer muitas vezes na nossa vida. Porque toda vez que a gente peca, a gente deve fazer esse caminho de volta para Deus, pedir perdão, voltar, se a gente faz isso contra alguém, tentar consertar as coisas com essa pessoa e etc. Tá bom? Então esses são os imperativos da cruz. Vamos seguir aqui. Vocês vão receber esse material todo. Então, o conceito de pecado. Eu vou ler aqui. A Bíblia define pecado utilizando pelo menos 5 palavras gregas, mas a mais comum é hamartia. Tanto que na teologia é hamartiologia, a doutrina do pecado. Que significa errar o alvo e falhar, e fala de um padrão que falhamos em atingir. Esse padrão foi estabelecido por Deus, que é a lei moral. É uma lei que é a expressão do caráter de Deus. Em outra palavra, é uma descrição de como Deus funciona. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele compartilhou conosco o seu caráter. Nesse sentido, a lei é semelhante ao manual de instruções do Criador. Deus, a respeito do bom funcionamento da criatura, o ser humano. O pecado, portanto, é tudo aquilo que contraria o caráter de Deus expresso em sua lei. O pecado é a pretensão humana em funcionar e fazer o mundo funcionar de uma forma não planejada por Deus. Então, todo mundo, independentemente de religião, é criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, o caráter de Deus, ele está impresso de alguma forma em todo ser humano. Então, todo mundo, muito cedo, sabe que não deve matar, que não deve roubar, que não deve agredir. Então, todo mundo, muito cedo, se dá conta disso, de que essas coisas são erradas. Por que a gente se dá conta disso muito cedo? Porque existe esse DNA divino em todo ser humano. Todo ser humano, minimamente consciente, ele já entende. Bom, não posso matar, não posso roubar, não posso agredir, não posso. A diferença é que mesmo sabendo que não pode, muitas vezes a gente faz essas coisas. Mas nós que nos convertemos, nos arrependemos e fazemos um caminho de volta e vamos colocar diante de Deus a nossa vida para que isso não aconteça novamente. Então, a ideia é essa, é a gente errar. Eu gosto de uma definição de pecado que não está aqui, que é: o pecado é tudo aquilo que nos desumaniza. Deus nos criou como seres humanos plenos. Então, o pecado é aquilo que nos desumaniza. Aquilo que desumaniza a gente ou aquilo que faz a gente desumanizar o outro. Então, se eu trato o outro como um objeto, eu desumanizo o outro. Isso é pecado. Se eu trato o outro como alguém menor que eu, isso desumaniza, porque enquanto humanidade, nós temos todos a mesma dignidade. Então, por muito tempo, né, e a gente ainda infelizmente tem isso, a gente conviveu aqui no nosso país e ainda convive com o racismo. O que é o racismo nesse aspecto? É tornar o outro menor, menos humano do que eu. Isso é pecado. O outro não é menos humano que eu por causa da cor. A homofobia, né, que é sempre um desafio aí diante da nossa fé e diante da nossa compreensão de Deus. É pecado. Porque o outro, em função da sua opção ou da sua condição, da sua sexualidade, da sua opção de gênero e etc., isso não faz aquela pessoa menos humana. Ela continua sendo humana. Ela continua sendo digna. Ela continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Lógico que a prática e tal, aí a gente vai para um outro padrão, que é realmente o que a gente entende que a Bíblia coloca como a heterossexualidade, Deus criou homem e a mulher e etc. Mas, enquanto humano, ele ainda é, ou ela ainda é, enfim, a imagem e semelhança de Deus,
precisa ser tratado dignamente, respeitado. Não é menos humano do que eu. Então, o pecado é tudo aquilo que me desumaniza ou desumaniza o outro. Quando eu sou agressivo com o outro, isso é desumanizante, desumano. Né? Os animais são agressivos, eles agem por instinto muitas vezes, etc. Isso não cabe a nós humanos. Né? Então, sempre considerar essa dignidade do outro. Essa dignidade do outro, se o outro é uma criança, essa dignidade do outro, se o outro é um idoso, essa dignidade se é homem, se é mulher, se é de outra raça, se é de outra religião, se é de outra condição e opção sexual, essa dignidade deve ser plena. E por isso, tudo que rebaixa essa dignidade é pecado. Então, para mim, essa é uma definição que me ajuda muito no meu dia a dia a entender, opa, isso aqui que eu estou fazendo me humaniza ou me desumaniza? Essa relação que eu tenho aqui, ela é humanizadora ou ela é desumanizadora? Né? E é por isso que faz a gente entender pecado não só como o nosso pecado individual, mas inclusive pecados estruturais. Então eu gosto muito da tese do ministro Silvio de Almeida, que ele fala do racismo estrutural, porque existe pecado estrutural, que não é exatamente o pecado de uma pessoa, mas é de todo um sistema, entendeu? Todo um sistema de preconceito, todo um sistema de violência, todo um sistema de desrespeito, todo um sistema de considerar a mulher menor que o homem, de considerar o preto menor que o branco, de considerar o rico, o pobre menor que o rico. Todos esses sistemas que existem no mundo são sistemas de pecado, são sistemas desanimadores. É por isso que o pecado também não é só algo individual. O pecado também está em estruturas sociais, né? E também contra isso a gente tem que lutar. Embora a gente acredite que a salvação ela vem para as experiências individuais, a igreja deve também manifestar a sua voz contra os pecados estruturais. Né? E esse é um desafio bem complexo, parece muito grande, né? Porque engloba sistemas políticos, econômicos, sociais e etc. Mas a gente precisa entender isso. Existe sim sistemas pecaminosos, estruturas pecaminosas. Quando Jesus diz o mundo jaz do maligno, Jesus está dizendo disso. Existe uma estrutura pecaminosa no mundo. E o reino de Deus é o contraponto dessa estrutura pecaminosa do mundo, tá bom? Então a necessidade da cruz, não vai dar tempo da gente passar, que tem a ver com a separação de Deus, que tem a ver com a nossa sujeição ao diabo. A gente pode dizer assim, mas eu quero viver do meu jeito. Então, mas se você viver do seu jeito, muito provavelmente você vai estar sujeito ao diabo e ao pecado. Então é muito melhor você viver do jeito de Deus, estar sujeito a Deus na sua vida. Então a regeneração, a obra da cruz, os direitos, a regeneração do ser humano. Aqui existem os termos da redenção, a propiciação, reconciliação e libertação, perdão, justificação e adoção, regeneração, a habitação, o selo, que é a marca de Deus em nós, que é o novo nascimento, o Espírito Santo, o batismo e o Senhor, o penhor do Senhor como garantia. Então, devemos negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir ao Senhor. Então, a conclusão é, o pecado do homem é uma rebeldia que nos afasta de Deus, nos coloca sujeito ao diabo e degenera a imagem de Deus em nós, a imago Dei, que é o termo latino para a imagem de Deus. A obra da cruz satisfaz a justiça de Deus, desfaz as obras do diabo e regenera o ser humano. Ou seja, volta a gente para aquele patamar pleno de imagem e semelhança de Deus. E por fim, qual é a resposta do humano convertido? Deve ser negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Então, a conversão, a salvação é um ato divino.
Mas, na sequência desse ato divino, é necessária uma resposta humana. E aí a resposta humana é a gente negar, abandonar o nosso ego, abandonar, deixar de lado os nossos desejos, as nossas vontades para seguir a Jesus e aí ter na nossa vida aquilo que Jesus quer que tenhamos, certo? E aqui a gente vai pôr os pés no chão. A próxima aula é Comunidade da Vida. Muito obrigado. Eu ficou um pouco corrido hoje porque a gente começou um pouco atrasado por questões técnicas para a gente conseguir dar conta da gravação. Mas obrigado por vocês estarem aqui. Esse material vai seguir para vocês em PDF, para vocês poderem estudar. Tem liçõezinhas para fazer. Vocês vão aprender também bastante a manusear a Bíblia nesse tempo, tá bom? E que Deus abençoe vocês. Vamos orar, agradecer a Deus. Depois a gente faz aquela fotinho marota dos presentes. E você também depois pode fazer a sua selfie quando você estiver assistindo aí no YouTube. Eu vou orar porque eu estou aqui com o microfone e acho que vai ser melhor dessa forma. Obrigado, Deus, por esse nosso tempo juntos de aprendizado, que essas verdades todas elas ganhem sentido na nossa mente, no nosso coração e façam um efeito na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Obrigado, viu?